Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eliel, eu sou engenheiro civil e hoje eu vou continuar falando sobre o TCC. Se você não assistiu o vídeo anterior, então dá um pause aí, volte aqui, vou deixar o link aqui na descrição do TCC, parte 1. Lá eu dei várias dicas a respeito de escolha de tema, né, dicas gerais aí sobre como fazer o TCC. E neste vídeo eu vou falar da minha experiência com o TCC e aí tem mais dicas para vocês, para que você possa ter uma vida mais tranquila aí no seu TCC, né? Não cometendo os mesmos erros que eu e alguns acertos que eu tive que você possa também levar como inspiração para o seu TCC. Então no nono período eu tive o TCC 1, então eu tive que entregar aí no final do período um artigo com introdução, com a justificativa e problematização, com objetivos, né, objetivos gerais e objetivos específicos, com referencial teórico, materiais e métodos, cronograma e orçamento. E aí entra a dica que eu te falei lá, se você já chegar no nono período com várias pesquisas, com vários resumos feitos, com um tema pré-definido, com um assunto aí delimitado sobre o que realmente você vai fazer, cara, o nono período vai ser tranquilo. Tranquilão. E você vai precisar, é só pegar a sua pesquisa, né? Você já sabe o que você vai fazer e colocar aí no formato exigido pela norma. Então, se esforce muito, se esforce para chegar no nono período, para chegar no TCC 1 com muita coisa adiantada. E você só vai preocupar com formatação. Nós sofremos à toa, sofremos demais no nono período, sem ter nem tema pré-definido, então você tinha que fazer a correria para escolher o tema, para pesquisar, coisa que você poderia ter feito antes, e ao mesmo tempo ir formatando o seu artigo. E cara, não tinha como acompanhar a professora, porque em uma aula ela já queria a introdução pronta só para formatar. As dicas da professora é só questão de formatação, aí você não tinha introdução pronta, aí a gente faltava a aula de TCC para poder fazer o que a gente deveria ter feito antes. E aí quando você consegue, você vai ter as dúvidas a respeito de formatação que foi discutido na aula que você faltou. Aí você vai ter que ficar procurando a professora, pesquisando vídeos aí de metodologia científica. Enfim, é um sofrimento desnecessário. Evite isso. Chegue no nono período já com o seu tema pré-definido, com pesquisas, com resumos, com referências, tudo ok para você seguir ter uma vida bem mais tranquila. Então no TCC 1 você vai dizer basicamente o que você vai fazer. E no TCC 2, né, que você vai ter que realmente fazer os estudos, fazer seus testes, fazer seus cálculos e mostrar a metodologia e mostrar o resultado. E fazer a conclusão, né? Então o nono período é mais light, né? Você não precisa ir para o campo, não precisa ir para o laboratório, até então é só pesquisa mesmo e estruturação. E eu estava falando a respeito do meu tema, né, no vídeo passado, que eu tive que escolher em cima da hora e eu fui procurar um assunto que poderia estar relacionado ao meu trabalho e eu pensei em fazer então um trabalho para falar sobre aproveitamento da água pluvial nas indústrias para utilização no sistema de resfriamento das fábricas, né? Então eu conversei com um professor de drenagem urbana que é especialista na área, ele topou ser meu orientador. Ele achou também que era um tema relevante, então eu decidi tocar mesmo esse assunto. Comecei a estruturar o meu trabalho com o objetivo de implementar um projeto de aproveitamento da água da chuva nas indústrias para o uso no resfriamento industrial, no resfriamento das suas máquinas. E aí tem um ponto interessante na minha faculdade, que eu não sei se tem nas outras, eu acho que é um pouco diferente, mas no final do nono período, que você apresenta a sua primeira parte do TCC, tem um procedimento lá chamado Banca Zero, que é como se fosse uma banca final mesmo para você apresentar com os especialistas, para te avaliando, porém não vale nota. E essa banca vai servir para quê? Para que outros especialistas possam enxergar coisas que às vezes quem está dentro como seu orientador, às vezes ele não enxerga tudo, não faz todas as críticas. E mais especialistas avaliando, vai surgir coisas ali, vai surgir provocações que vai ser interessante você pensar naquilo para levar para o seu TCC 2. Então o chamado Banca Zero, foi muito interessante por causa disso. Então depois que aquela estruturação estava pronta no final do período, eu passei por essa banca, todos os especialistas da banca julgaram relevante o tema e fizeram várias críticas ali que foram muito importantes para que eu pudesse prosseguir com o estudo. Então no geral meu TCC 1 foi tranquilo e o TCC 2 que começou a bagaceira. Foi doloroso, galera. O que aconteceu? No TCC 1 a gente trabalhou bastante com pesquisas, com vários estudos, muita leitura, e ficou uma teoria bem estruturada no meu TCC.
Mas quando eu fui partir para a metodologia no TCC2, eu precisava de muitos dados da empresa. Eu precisava fazer um estudo de caso, né? E aí que eu barrei numa burocracia que me atrapalhou muito. Desde o período passado, eu consegui autorização do diretor da indústria para me passar alguns dados, só que foi uma autorização informal. Eu teria que formalizar isso. Eu tive que ir até meu chefe para mandar um e-mail para uma pessoa responsável pela liberação desses dados. E cada e-mail para ir e voltar era dias e dias, meses. E eu cheguei aí na segunda metade do 10º período, ainda sem essa autorização. Enquanto isso, eu ia adiantando outras coisas no TCC, mas em vários pontos eu era barrado por falta de dados. Então, quando eu obtive essa autorização, que eu comecei, algumas pessoas lá na empresa me ajudaram muito, e aí eu comecei a fazer realmente, eu comecei a fazer o meu estudo, fazer os meus cálculos, e a coisa começou a andar, mas com muito sofrimento. Eu tinha que passar horas e horas na frente do computador, o orientador foi ajudando bastante, a coisa foi andando. Porém, o tempo do fim foi se aproximando e faltavam muitos detalhezinhos ainda. Estava interessante o TCC, estava bem estruturado, só que no finalzinho ali faltavam alguns detalhezinhos que não foram concluídos por falta, né, de dados lá da empresa. Eu não consegui pegar todos os dados. Quando faltava pouco mais de uma semana para fechar, para a gente mandar para a banca o nosso TCC, o meu orientador foi bem realista e falou comigo assim: cara, duas coisas. Primeiro, só para vocês entenderem, o meu objetivo final era dimensionar um reservatório, né? Depois de tantos cálculos, eu precisava dimensionar um reservatório para receber essa água pluvial. E para dimensionar o reservatório com água de chuva, se vocês não viram ainda hidrologia, vocês vão ver que tem alguns métodos para a gente fazer esse cálculo. Temos o método de Ripple, método prático australiano, método prático inglês, o método brasileiro, que é o Azevedo Neto, tem outro lá que eu esqueci o nome. Enfim, acho que são 5 métodos. E o professor me perguntou: por que você escolheu este método? Eu tinha escolhido o método prático australiano. Ele falou: por que você escolheu este método e não os outros? Se a gente tem vários artigos utilizando outros métodos. Se você for questionado na banca, como é que você pode responder isso? E eu não tinha resposta. Por quê? Eu simplesmente peguei aleatoriamente lá o método e coloquei. E aí ele falou: quem garante que outros métodos não vão dar resultados diferentes? Ou até gritantes, né? Com diferenças gritantes. E segundo, esses detalhes que está faltando, eu não acho que vai dar tempo você fazer. Eram detalhes mesmo, né? Dimensionamento de bombas, algumas coisinhas que eu precisava de informações, de dados da empresa que eu não tinha e não tinha mais esperança de conseguir também. Então, ele simplesmente falou para mim: cara, por que você não muda o objetivo? Ao invés do seu trabalho ser o projeto, né, para utilização dessa água pluvial, por que você não faz os cálculos com todos os métodos e o seu objetivo passa a ser a comparação entre eles, entre os resultados? Eu entendi que aquilo ali era uma excelente ideia e que ele foi muito honesto, muito realista comigo, porque se eu levasse, na minha cabeça eu tinha que levar até onde eu tinha feito e ir para a banca. Mas ele pensou com a mente do cara que iria me avaliar. Ele falou: cara, tá faltando coisa, é legal, é relevante, mas tá faltando coisa. E eram coisas que eu conseguiria concluir tranquilamente, mas precisava de tempo. Em uma semana e meia não dava. Então, eu achei interessante a ideia de mudar o objetivo. Então, nós tivemos que reestruturar todo o artigo em uma semana para mudar o objetivo. E aí eu voltei, sentei a bunda no computador ali, fui calcular pelos outros métodos e fui estudar cada um e mostrei a diferença entre eles. E a minha conclusão foi mostrar qual método é mais viável para este tipo de cálculo que eu quero fazer. E ficou muito interessante, muito bem feito o meu trabalho, tirando a jactância aí, mas ficou bem legal o trabalho. E aí a gente começou a se preparar para a banca. E você me pergunta como é a sensação de estar chegando perto o dia de você apresentar para a banca. Todo mundo morre de medo desse dia. E cara, é uma tensão que vocês não têm noção. Às vezes desnecessária, às vezes uma tensão que só atrapalha, uma ansiedade que atrapalha. Mas é inevitável. No meu caso, eu tinha passado em todas as disciplinas, eu estava tranquilão em relação às outras disciplinas. E a única coisa que estava pendente para me formar era o TCC. Então tinha muita coisa em jogo ali naquela apresentação. Então, como você deve se preparar para uma banca? Tente não ficar ansioso. No meu caso, tudo contribuiu para que eu ficasse mais ansioso. Por exemplo, a gente tinha ali 2 semanas de apresentações.
né? Um no dia, outro no outro, e esse cronograma era conforme a disponibilidade dos professores, né, da banca. E pela disponibilidade dos meus, eu fui no penúltimo dia. Então eu fui vendo meus colegas indo e eram, graças a Deus, todos aprovados. Até quando eu fui apresentar, eu acho que não tinha ninguém, só uma pessoa que foi reprovada, assim, duas que fizeram, né? Muita gente desistiu, deixou para outro período. Enfim, duas que apresentaram, eu acho que só uma pessoa que foi reprovada. Mas aí você ia vendo todo mundo aprovado e eu não sei se a sensação era de aumentar a preocupação ou de tranquilizar. Porque você pensava, oh, a maré tá boa, todo mundo sendo aprovado, você também. Aí vinha aquelas paranoias, cara, a faculdade não vai querer aprovar todo mundo, vai ter, né? Talvez pegue mais pesado aí nos últimos, vai sobrar para mim que vou apresentar por último. Enfim, você pensa um monte de coisas, mas o que você deve fazer? Importante é você assistir a apresentação dos outros. Isso é muito, muito importante. Eu assisti duas, deveria ter assistido mais. Peça autorização para os seus colegas, você pode, se o colega autorizar, você pode entrar, assistir a apresentação dele. E, claro, você vai passar uma energia positiva ali, vai ficar torcendo, mas vai percebendo também as críticas em cima dele, dos professores. Porque aquela crítica ali você já aprende com ela e já tenta evitar na sua apresentação. Então você vai ver os outros se lascando ali e fala, opa, com isso eu não vou me lascar mais. Mas sempre, claro, torcendo pro seu colega aí, né? Não vai ficar secando o cara lá. E tem que tirar fotinha para ele também do Instagram. Enfim, e você deve se preparar muito bem. Leia muito o seu artigo várias vezes. Faça uma apresentação dentro da norma da sua faculdade e apresente para si mesmo, apresente na frente do espelho, apresente para o seu amigo, apresente para o seu cachorro, né? Se não tem ninguém, coloque seu cachorro em cima do sofá lá e apresenta para ele. Você tem que treinar. Grave áudio apresentando, grave vídeo. E cara, se você viu o meu primeiro vídeo, no meu primeiro feedback lá, como foi meu primeiro período de engenharia civil, eu já contei a minha história mais ou menos naquele vídeo. Cara, eu era muito tímido, extremamente tímido, né? Desde a infância, isso me prejudicou em várias coisas na minha vida. Eu tinha medo de conversar, eu só conversava mesmo com as pessoas muito íntimas. Nos demais locais eu era muito calado, então eu não desenvolvi a minha oratória. Depois que eu entrei na faculdade, que eu fui brigando, eu tive que brigar muito comigo mesmo para tentar melhorar. Mas eu sempre fui muito fechado, muito calado, isso me prejudicou muito. Até hoje, né, algumas pessoas reclamam, pessoas no trabalho que reclamam não, né, fazem aquela crítica em tom de brincadeira, mas que eu sou muito fechado, muito calado. Mas eu cresci assim, né, eu não desenvolvi a minha oratória. Inclusive, um dos motivos para que eu viesse a abrir este canal foi para tentar melhorar essa questão. Tipo, antes eu era horrível falando em público, hoje eu sou só ruim, mas sempre buscando uma evolução. E onde é que eu estava mesmo? Já comecei a falar coisa nada a ver. Então é muito importante você treinar, né? Apresentar para os outros, né? Hoje está muito fácil, coloca o celular lá, grava um vídeo apresentando e faça isso várias vezes. Dica importante, não decore nada. Tem gente que é mestre nisso, mas quando você decora o que você vai falar, se você se perde no meio, cara, para você voltar, então não decore, aprenda. Ninguém conhece mais do seu trabalho do que você mesmo. Outra coisa, não se preocupe com quem é que vai te avaliar. Você tem que apresentar da mesma maneira se o seu professor for só um pós-graduado ou se ele for um PhD ou se for... Enfim, não interessa. Eu fiquei me preocupando com isso à toa. Fiquei pesquisando a vida dos caras quando eu soube quem seria a minha banca e foi mais assustado. Eu olhava para o cara é PhD em geografia, é mestre em climatologia, semideus em química, enfim, tudo aquilo só serviu para aumentar a minha ansiedade. Então não importe com quem vai te avaliar, se importe com a sua apresentação, porque o cara pode ser mestre, pode ser tudo, mas quem conhece o seu trabalho é você. Então a todo momento, para cada slide que você for apresentar, imagine ou peça o seu amigo, seu colega, né, que entende também do assunto, fazer as provocações. Cara, o que o cara poderia me colocar numa saia justa aqui nessa parte? O cara pode questionar por que deu este resultado aí, ou por que você usou dessa forma e não da outra. Então se prepare para as possíveis perguntas, se prepare para as provocações que podem vir, procure brechas no seu trabalho, coisas que talvez uma partezinha ou outra ali você fez meia boca, se prepare para receber críticas em cima daquilo. E aí, se você tiver uma boa resposta, aquilo ali pode acabar nem influenciando ali na sua nota. Talvez aquilo ali só sirva para o professor te fazer uma crítica no final e não precisa te reprovar por aquilo. Então, na minha apresentação, eu cheguei, respirei fundo, fui apresentar
Tava super tranquilo. Olha a minha fotinha aí. Plim, né? Bonitinho, carequinha aí. Então, as perguntas relevantes, não que os caras fizeram perguntas à toa lá, mas assim, as perguntas mais importantes que eles me fizeram, eu já estava preparado para respondê-las, porque eu sabia os meus pontos fortes e sabia os pontos fracos do meu trabalho, porque eu li 1 milhão de vezes aquele trabalho. Ninguém conhecia o trabalho mais do que eu, então não tinha como os caras me colocarem numa saia justa. Tinha um lá que o cara o que tem biografia maior, ele não ia dar o braço a torcer e falar que o meu trabalho está perfeito. Então ele questionou muita coisinha lá que às vezes é preferência pessoal do cara. Não se tratava de coisas que eu teria que corrigir. Aí entra uma outra dica importante. Não confronte o cara, não confronte o professor. O cara tá lá no papel de criticar e você está no papel de defender o seu trabalho. Mas isso não significa que você tem que desmerecer a pergunta da pessoa. O cara questionou algo, explique de maneira ali suave, de maneira tranquila, por que você optou. Mas se ele voltar a repetir que está errado, que você deveria ter feito da outra forma, baixa a cabeça, balance, fala que está ok e fala que vai corrigir. Só isso. Não debata. Responda as perguntas. Não crie debates. Beleza? Foi assim que eu toquei meu trabalho. O cara perguntava, quando eu via que era alguma coisa que ele não tinha entendido direito, eu explicava de novo. Se ele batesse na tecla e falar que não era daquela maneira, que eu me equivoquei, tudo bem, professor, vou corrigir essa questão, tá tranquilo. Segui o barco e no final todos elogiaram o trabalho, todos fizeram críticas sobre alguns pontos que eu tive que corrigir depois, mas nada que impactasse na minha aprovação. Outras críticas eram questões pessoais, questões de formatação. Eu segui a orientação da minha professora de TCC e às vezes algum professor da banca ele preferia a formatação de outra maneira. Então eu também não discutia, não ficava falando, foi a professora que mandou eu fazer isso. Se ele falou que prefere daquele jeito, tudo bem, cara, vou corrigir isso aí. E se está dentro da norma, mas não é da preferência dele, aí você decide se vai realmente corrigir depois. Enfim, e quando foi aprovado, foi uma alegria assim imensurável, né? Você vê que todo aquele trabalho valeu a pena, que todo aquele sono perdido valeu a pena, todos aqueles finais de semana que você ficou colado na frente do computador, porque foi muito sofrido, mas vale a pena. Então, se você seguir essas dicas aí que eu dei no vídeo anterior e neste vídeo, não tem erro, você vai ter um TCC totalmente tranquilo. Às vezes quando você faz metodologia científica lá no início, você acha que o seu maior problema é esse, formatação, não, nada disso. E isso é a parte mais tranquila, tem um professor para te ajudar, né? O que mais faz a gente sofrer no TCC se chama procrastinação. Se essas dicas foram importantes para você, se vai te ajudar, deixa o like no vídeo e se inscreva e compartilhe. Afinal, eu preciso da força de vocês aí para que eu continue a postar vídeos. Eu preciso ser motivado, preciso saber se este vídeo está sendo útil para alguém. Então, muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!